Senhores telespectadores, no nosso último programa falámos em Portugal, a guerra e a paz, quer dizer, aquele período difícil em que a Europa está em guerra e Portugal tenta manter a sua neutralidade sem o conseguir. Hoje vamos falar dos últimos anos da monarquia. Nesse período de luta pela paz, sobe ao trono o rei Dom Luís, tem um longo reinado, e veio a morrer em 1889, morre na Cidadela de Castais. É um reinado em que o rei intervém pouco, ele tem a noção liberal de que o rei preside a vida nacional, preside simbolicamente, mas não interfere no governo. Isso é com o governo. E essa ideia faz com que se pense muitas vezes que o reinado de Dom Luís é um período apagado, é um período sem progresso. Nada menos certo. Durante este reinado, este último quartel do século XIX, Portugal dá muitos saltos em frente, muitos. Eu vou citar de cor alguns desses factos que realmente fazem de Portugal um país mais civilizado. Logo em 1870 é inaugurado o cabo submarino que liga Portugal à Inglaterra. Nessa altura, um cabo submarino é uma grande novidade, poucos países dispõem dele. No ano seguinte, em 71, é o célebre problema que apaixona Lisboa das conferências do Casino. Eram conferências democráticas e que o governo proibiu. Essa proibição provocou um alarido e um protesto dos meios antimonárquicos. Eles não diziam que o eram, mas realmente eram. Em 1872, funda-se em Lisboa a Fundação Fraternidade Operária. É o agrupamento da força operária que está agora a surgir. Com o desenvolvimento da indústria surge uma força social e proletária nova, são os operários. No ano seguinte, 1873, é o primeiro inquérito parlamentar sobre a imigração. A imigração transforma-se num dos cancros nacionais. As fazendas no Minho ficam abandonadas porque os lavradores foram para o Brasil. É um problema grave a imigração. E em 73 o Parlamento dedica-lhe um inquérito que ainda hoje fornece muitos dados importantes. Nesse mesmo ano funda-se em Lisboa o Partido Republicano Federal. Este federal liga-se a ideias ibéricas, um só partido para os dois países, federal e republicano. Bom, é realmente a organização lenta, incontível do Partido Republicano. E logo em 1875, a fundação do Partido Operário Socialista, que é realmente o primeiro partido socialista português. Mas é claro, não há crescimento sem crises. Em 1876, há a famosa crise dos bancos. Os grandes bancos portugueses faliram. E, em alguns casos, por exemplo, no caso do Banco Lusitano, falências pouco claras, porque os bancos fecham, as fortunas ficam, não se percebe bem como as coisas aconteceram. De qualquer maneira, é o grande movimento de capitais de Portugal-Brasil, Brasil-Portugal, que provoca essa plétora de dinheiro, mas, ao mesmo tempo, esses bancos a mais e essas falências em série. A crise não impede o governo de continuar com as suas obras públicas. Em 1877 é construída a Ponte Maria Pia, uma grande ponte metálica que liga o Porto a Gaia. Agora é possível ir diretamente de Lisboa ao Porto. Em 1878 faz-se o primeiro censo da população. Verifica-se que os portugueses não chegam ainda a 5 milhões. Apesar disso, continua
a hemorragia da imigração. No Brasil, o trabalho de assentamento da via férrea para todos os Estados é em grande parte feito por trabalhadores portugueses. O nativo brasileiro não aceita trabalhar e o brasileiro civilizado também não aceita esse tipo de trabalho. Isso aumenta imenso a imigração portuguesa. É também nesse mesmo ano que é eleito pelo Porto o primeiro deputado republicano, o ilustre Rodrigues de Freitas. No ano seguinte, 1879, é o primeiro Congresso Socialista em Lisboa. No ano seguinte, em 1880, era o terceiro centenário sobre a morte de Camões. Isso foi objeto de grandes festejos nacionais que o Partido Republicano praticamente dirigiu, e isso permitiu mostrar a grande influência nos meios intelectuais, nos meios escolares, nas universidades, do partido das ideias republicanas. Nesse mesmo ano, de 80, aparece mais um grande jornal republicano, O Século. É um jornal de grande expansão, claramente republicano, e que iria durar muito tempo, durou praticamente até ao 25 de Abril. Em 1884, dá-se um facto extremamente importante para nós. Na Conferência de Berlim, os delegados portugueses conseguem que as grandes potências, que estão nessa altura a dividir a África um bocado para cada um, reconheçam os direitos de Portugal às nossas posições africanas. Angola e Moçambique são então reconhecidas como possessões portuguesas. Nesse mesmo ano, é um facto interno, mas muito revelador. Na Póvoa de Santaria, funda-se a primeira grande fábrica de adubos para a agricultura. É a agricultura que muda. A velha agricultura tradicional, adubada fundamentalmente com o suor dos trabalhadores, passa agora a ter lugar uma agricultura científica, com adubos fabricados na Póvoa de Santaria. As indústrias, no aspecto técnico, exigem cada vez uma mão de obra mais qualificada e é nessa altura que o ministro Emílio Navarro organiza em Portugal o ensino técnico, que depois teve várias modificações, mas que é fundamentalmente o ensino criado por Emílio Navarro. Em 1887, o grupo comunista anarquista de Lisboa publica a sua Declaração de Princípios. É claro que estamos muito longe da ideia moderna de comunismo, porque não era possível uma ligação comunista-anarquista. Mas essa Declaração de Princípios faz sensação. No ano seguinte, mais um passo em frente, cria-se a primeira grande fábrica portuguesa de tintas e vernizes. É uma indústria química que não havia aqui em Portugal. Morto Dom Luís, sucede-lhe no trono o filho mais velho, Dom Carlos, um príncipe que estava aureolado por uma atmosfera de prestígio. Dizia-se que o novo rei era um ilustre cientista, era um artista muito bom, era um diplomata exímio nas suas relações internacionais. Portanto, ele sobe ao trono numa maré de esperança e acredita-se muito que esse homem vai salvar a monarquia. É a ideia nova. A ideia nova é uma frase inventada por Oliveira Martins. A ideia nova é de uma nova monarquia em que haja um chefe que mande, que se sinta um César, e que seja ajudado por todas as forças políticas nacionais. Esta ideia de ideia nova, a palavra nova, voltará depois a surgir com Sidónio, a República Nova, com Salazar, o Estado Novo. A novidade é sempre a mesma. Mudar o antigo e arranjar uma forma mais enérgica, mais musculada de exercer o poder. É claro que o sistema político que estava enraizado desde há muitos anos era o rotativismo, que não permitia
essa ideia nova. O rotativismo consistia no seguinte: havia dois grandes partidos, o progressista e o regenerador, equivalentes em força política, e o rei, quando lhe parecia que um dos partidos que já estava cansado, gasto de meter o governo, arranjava um governo novo e marcava eleições. Bom, e as eleições davam sempre a maioria ao governo novo. É claro, isto é um bocado esquisito, o rei é que escolhia o governo, as eleições confirmavam, mas a explicação estava numa realidade importante, que era o caciquismo. Quem dirigia nas aldeias, nos concelhos, a política dos votos, eram os caciques, grandes influentes que dominavam pela economia, pela autoridade, centenas ou mesmo milhares de pessoas que mandavam votar neste partido ou naquele partido. É claro, os caciques viviam dos favores que os governos lhes faziam, portanto votavam sempre pelo governo, qualquer que fosse o governo. O rei punha o governo novo, pronto, as eleições confirmavam o novo governo. Este sistema do rotativismo funcionou ainda durante os primeiros anos do reinado de Dom Carlos. Bom, mas, entretanto, surgem as dissidências. As dissidências tornam impossível o funcionamento do rotativismo. A primeira foi a dissidência regeneradora, chefiada por João Franco. Depois vem a dissidência progressista, que é dirigida por José Maria Alpuin, com as dissidências, em vez de 2 partidos, passa a haver 4. Bom, além disso, o Partido Republicano agora já tem deputados com 5 partidos. É impossível fazer a rotação, porque, é claro, qualquer que seja o partido, tem contra ele os outros 4 e, portanto, não faz maioria. Mas o início do reinado de Dom Carlos coincide com um acontecimento dramático para Portugal. O ultimátum inglês de 1890. Portugal tinha conseguido, enfim, organizar e instalar grandes colónias, a de Angola na parte ocidental da África e a de Moçambique na parte oriental da África. E, por iniciativa da Sociedade de Geografia de Lisboa, surge um plano, o mapa cor-de-rosa, consiste em unir essas 2 colónias, ocupando militarmente e administrativamente as regiões que estavam no centro da África. De Angola a Moçambique passaria a ser tudo uma grande colónia portuguesa. Simplesmente os ingleses tinham um outro plano. Era o plano do Cabo ao Cairo. A colónia começava lá embaixo, no Cabo, na colónia do Cabo, e vinha pelo interior da África até ao Cairo, no Egito. Bom, e é claro, a existência desse mapa cor-de-rosa impedia o projeto futuro do Cabo ao Cairo. Portanto, os ingleses mandaram-nos um ultimátum para retirarmos imediatamente. É claro, o governo não tinha outra solução senão ceder. Não era possível entrar em guerra com a Inglaterra, claro que não era. Mas o Partido Republicano tirou disso um grande partido, acusando o governo de não ser capaz de defender os interesses portugueses em África e até acusando o rei de cumplicidade com a Inglaterra para realmente se dar aquele resultado terrível. O ultimátum emocionou profundamente o país e deu um grande alento ao Partido Republicano, que queria salvar Portugal em África. É na sequência dessa emoção pública que se dá no Porto a primeira Revolução Republicana, a Revolução do 31 de janeiro, 31 de janeiro de 1891. É uma revolução de sargentos, organizada por jornalistas e que termina tragicamente fuzilada pela Guarda Municipal, porque disseram aos sargentos que a guarda estava do lado deles, afinal não estava, e isto provocou muitas vítimas de sangue, o que alarmou a consciência burguesa. A consciência burguesa não gostava de violência e durante algum tempo o Partido Republicano desceu a sua popularidade. Durante esse mesmo tempo, a família real
aproveitando o comboio, fazia viagens ao interior do país, que eram grandes ovações. A família real, em toda a parte, era recebida com um carinho e entusiasmo extraordinário. Parecia que estavam criadas as condições para a ideia nova. E, na realidade, em 1906, o rei Dom Carlos sai da rotação dos partidos e entrega a chefia do governo a João Franco, o chefe da dissidência regeneradora liberal. Todos os outros partidos, todos ficaram contra, não contra o partido propriamente, mas contra o rei. Chamam isso a ditadura franquista. Não é tecnicamente uma ditadura, porque realmente foram marcadas novas eleições dentro de um prazo admitido pela Constituição, portanto não era uma ditadura, mas realmente isso cria um período, a partir de 1906 a 1908, de excitação, de indignação contra o governo e contra o franquismo. O franquismo é acusado de estar a estrangular a monarquia. É nessa atmosfera unânime contra o governo que se dá o atentado do 1º de fevereiro de 1908, quando a família real regressava de Vila Viçosa, um conjunto de atiradores republicanos estava no Terreiro do Paço, em vários pontos, e todos atiraram sobre a carruagem real, matando o rei, Dom Carlos, e o príncipe real, Dom Luís Filipe. Depois disso houve a tese de que não, que foram só dois, o Buissa e o Costa. Bom, isso é absolutamente falso. O atentado demorou semanas a preparar, não tem nada a ver com o decreto que o Dom Carlos assinou na véspera, como se tentou dizer. Não, e realmente é uma organização poderosa que funcionou em pleno e mataram o rei. A morte de Dom Carlos vem privar a monarquia do seu principal alicerce. Morto o rei, a monarquia ficava numa situação muito frágil, tão frágil que o primeiro decreto, depois do regicídio, a coisa mais importante que o governo achou que tinha que fazer era mandar pôr em liberdade todos os presos políticos republicanos que estivessem na cadeia. O único castigado pelo regicídio foi o chefe do governo, foi João Franco, que foi intimado a sair de Portugal. É surpreendente realmente como é isto. Então mata o rei e o culpado é o chefe do governo. Bom, mas isto representa a desorientação, enfim, o ambiente de pânico que se estabeleceu nos monárquicos. A gente, quando pensa nessa época e analisa, fica com a ideia de que estamos num país com uma monarquia sem monárquicos e com os republicanos sem república. Chamam um novo chefe do governo, que é de ser, vão chamar o almirante Ferreira do Amaral, que era um homem de prestígio, e é ele porque não pertence a partido nenhum. Isto mostra o desprestígio dos partidos. O que é preciso para ele é acalmar. Os ânimos estão muito agitados com a morte do rei, há muita agitação, é preciso acalmar a opinião pública para continuar a governar. Bom, neste clima de contemporização com o Partido Republicano e com o crime que acaba de se cometer, passam-se os anos de 1908, 1909 e em 1910. Em 3 de outubro, rebenta em Lisboa a Revolução Republicana.
plano da Revolução tinha sido estabelecido por oficiais do Exército e contava com a intervenção das unidades militares da Guarnição de Lisboa e, além disso, com a colaboração da Carbonária. A base do Partido Republicano estava ligada à Carbonária. Isto é um facto. Simplesmente este plano falhou, porque as tropas da guarnição, com exceção do Quartel de Marinheiros, não saíram dos quartéis. Não saíram. Bom, a Revolução chegou a parecer falhada, pois, então, o papel fundamental que era da tropa não apareceu, o comandante, o diretor do movimento, o Almirante Reis, julgando tudo perdido, suicidou-se, mas os carbonários que se tinham juntado na rotunda não se renderam e resolveram aguentar até ao fim, ficar ali. Bom, assim estiveram todo o dia 4 de outubro, sujeitos ao fogo monárquico, mas e na manhã do dia 5, o cruzador Vasco da Gama, o cruzador Adamastor, aderiram à Revolução e começaram a bombardear o Palácio Real. Nessa altura, levam o rei para Mafra, da Mafra para a Ericeira, onde ele embarca para a Inglaterra, de onde nunca mais veio. As condições da proclamação são estranhas, é que realmente não houve um ato de rendição, não. O que se passou foi que o embaixador alemão vestiu-se solenemente, com casaca, chapéu alto, e dirigiu-se num automóvel à rotunda, com uma bandeira branca, a bandeira da paz, para pedir um armistício, porque já estava a artilharia a fazer vítimas e ele queria reunir na delegação alemã os súbditos alemães que residiam em Lisboa. A população da avenida viu passar um carro solene com um senhor de chapéu alto, com uma bandeira branca, e concluiu: isto é o governo a render-se. Se o governo se rendeu, vem tudo para a rua, uma algazarra imensa, viva a República, viva a República. E a República proclamou-se assim, espontaneamente. O diretório do Partido Republicano entrou na Câmara Municipal. A Câmara Municipal já estava dominada inteiramente pelos republicanos, a direção era toda republicana, e do alto da janela anunciaram a proclamação da República. Os membros do governo eram fundamentalmente os membros do diretório do Partido Republicano. you